O desenho Os Simpsons é reconhecido mundialmente como um dos shows mais famosos e controversos. Curiosamente, o programa também é famoso por suas previsões futurísticas incrivelmente precisas. De predizer a pandemia do coronavírus aos vazamentos da NSA por Edward Snowden, eles acertaram em várias ocasiões. Para 2024, prevêem o retorno surpreendente de Trump, refeições em realidade virtual e uma dominação global por robôs com inteligência artificial. Quais outras previsões alarmantes eles têm para este ano? Vamos explorar essas e outras profecias notáveis que se realizaram. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. As profecias dos Simpsons. Por mais de 3 décadas, os Simpsons têm entretido o público com sua inteligência afiada e humor inesperado. E para muitos, as partes proféticas e previsões certeiras que deixaram os espectadores curiosos ao longo dos anos podem passar despercebidas. Por exemplo, houve um episódio chamado O Casamento de Lisa, em 1995. Nele, Lisa aparece usando uma cabine de videoconferência para conversar com seu noivo. Pulando para 1997, o mundo testemunhou o nascimento do BlackBerry, um dispositivo inovador que uniu o telefone com o nascimento da internet. Os Simpsons, no entanto, foram além. Em 2008, o episódio Bart Ganha um Elefante mostra um personagem usando um relógio de pulso que permitia fazer videochamadas. Isso foi anos antes da Apple lançar seu relógio com as mesmas capacidades. Se você acha que isso foi apenas uma coincidência, aguarde, porque a próxima profecia vai te deixar chocado. As revelações de Edward Snowden. No episódio de 2000, Tropeçando em Nozes, um personagem chamado simplesmente de Cara da NSA rouba informações confidenciais da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA, e foge para Cuba. Isso pode parecer coisa de filme de espionagem antigo, exceto por um choque da vida real. Em 2013, Edward Snowden, um ex-contratado da NSA, vazou documentos altamente confidenciais da agência, revelando os seus vastos programas de vigilância global. As semelhanças incluem até a conexão cubana. Teriam os Simpsons um informante dentro das agências de inteligência? É improvável, mas certamente gerou um debate sobre a capacidade do programa de prever o futuro como nenhum outro. Mas isso não é tudo, e as 2 revelações seguintes ainda são as mais impressionantes até hoje. A presidência de Donald Trump. Em um episódio de 1998 chamado Bart para o Futuro, Donald Trump é retratado como o 44º presidente dos Estados Unidos. Naquele tempo, Trump era apenas uma personalidade de reality show e um empresário distante da política. Os escritores disseram que era uma piada sobre seu caráter excêntrico. No entanto, sua candidatura em 2015 e vitória subsequente em 2016 transformaram essa previsão em um dos principais tópicos em Hollywood. Seja por pura sorte ou uma coincidência incrível, essa previsão permanece um enigma na história política dos Estados Unidos. A última profecia é a previsão de um acidente subaquático. Em um episódio de 1994, Marge consegue um emprego. Uma cena mostra um submarino defeituoso implodindo devido a uma falha em sua construção, deixando a tripulação presa dentro de caixões de metal. Tragicamente, em 2000, o submarino nuclear russo Kursk afundou no mar de Barents, matando todos os 118 tripulantes. O acidente foi posteriormente atribuído a um torpedo defeituoso, e descobriram que a forma como ele foi construído dificultou a tentativa de resgate. Essas são apenas algumas das previsões dos Simpsons que muitos acreditam que se concretizaram. Quer seja apenas sorte, pura coincidência, comentário social brilhante ou algo sobrenatural, uma coisa é certa. Os Simpsons estão nos deixando tanto entretidos quanto um pouco preocupados com o futuro. Mas aqui está a parte ainda mais emocionante dessa história. Fique ligado, porque vamos ver as chocantes previsões dos Simpsons para o ano de 2024. O retorno de Donald Trump. Os Simpsons previram que Trump venceria as eleições de 2024. Em 15 de novembro de 2022, Trump anunciou sua intenção de concorrer à presidência em 2024. Al Jean, um roteirista dos Simpsons, postou em uma rede social que o programa já havia previsto isso em 2015.
em um episódio em que a família Simpsons se aventura no futuro. Nele, Homer passa por uma placa que diz Trump 2024. A parte mais chocante é que este episódio foi ao ar antes de Trump se tornar presidente. Os Simpsons também já haviam previsto algumas consequências da presidência de Trump, com uma fala dizendo que o próximo presidente depois de Trump iria herdar problemas orçamentários. A eleição presidencial está marcada para novembro de 2024, e os fãs da série estão esperando por mais uma chance de confirmar o poder das previsões dos Simpsons mais uma vez. Se você ainda estiver em dúvida, você já se perguntou como poderiam os produtores saberem que Trump algum dia se candidataria e venceria no primeiro turno? É simplesmente um mistério. A previsão seguinte estava basicamente à frente de seu tempo. Ela mostra comida e jogos de realidade virtual já nos anos 90. Comida de realidade virtual. Em 1998, no episódio Friends and Family, The Simpsons previu alimentação e entretenimento em realidade virtual. Nele, Homer e Marge saboreiam doce de leite numa simulação de realidade virtual. Recentemente, avanços permitiram a criação de alimentos em realidade virtual pela Aerobanquets RMX, que muda a percepção de sabor dos usuários. Essa tecnologia pode revolucionar nossa experiência gastronômica, com computadores ajudando a escolher e saborear alimentos. Embora as previsões dos Simpsons não tenham mencionado a alteração de sabores, a fusão da tecnologia com experiências sensoriais está se tornando uma nova realidade. Os cientistas também previram que isso irá remodelar radicalmente a forma como interagimos com os alimentos. Essa foi apenas uma das várias coisas que os Simpsons previram em relação à tecnologia do futuro. A próxima previsão tecnológica é inacreditável, embora o mundo ainda esteja no estágio inicial de adoção desta tecnologia. A febre dos robôs com inteligência artificial irá roubar nossos empregos? Embora alguns afirmem que os robôs movidos a IA servirão apenas para apoiar nosso trabalho, os especialistas têm se preocupado quanto a isso há um tempo, alertando que máquinas superinteligentes podem roubar os empregos das pessoas nos próximos anos. Mas adivinhe, os Simpsons viram essa de longe. Em um episódio de 2012 chamado Eles Robôs, Homer perde o emprego na usina porque o Sr. Burns substitui todos os trabalhadores por robôs. No episódio, Burns até diz algo engraçado. Vocês vão treiná-los e eles vão te substituir. É exatamente assim que a IA funciona. Nós treinamos esses programas super inteligentes e então, ops, eles podem de repente estar fazendo o nosso trabalho melhor do que nós. Você é a favor ou contra a IA? Por favor, deixe sua opinião nos comentários abaixo. A seguir, os robôs inteligentes. Robôs inteligentes. Os Simpsons sugeriu que robôs dominariam mais do que empregos industriais. Já existem robôs garçons no Japão e carros autônomos ameaçam empregos de motoristas. Até o setor artístico pode ser impactado, com inteligências artificiais ocupando posições de programadores e designers. Eles preveem que em 2024 a IA poderia se rebelar. Isso soa surreal, mas um engenheiro do Google foi demitido por alegar que sua IA se tornou assustadoramente realista. Estamos nos aproximando de uma IA que pode aprender e talvez até sentir emoções, assim como os humanos. A linha entre a ficção e a realidade pode ficar ainda mais confusa nos próximos anos. Você se lembra do episódio de 1994, A Terra do Comichão e Coçadinha, em que os Simpsons visitam um parque temático administrado por robôs e algo inacreditável acontece? Os robôs se tornam super inteligentes e se revoltam contra seus criadores. Naquela época, foi apenas um desenho engraçado. Hoje, com um respeitado pesquisador de IA como Blake Lemoine sendo demitido por alegar que a IA do Google se tornou muito realista, é uma história bem diferente. Estamos nos aproximando de uma IA que pode aprender e talvez até sentir emoções, assim como os humanos. A linha entre a ficção e a realidade pode ficar ainda mais confusa nos próximos anos, especialmente se a IA decidir que os humanos estão em seu caminho, assim como no episódio A Terra do Comichão e Coçadinha. A Terceira Guerra Mundial. O futuro pode ser mais assustador do que pensamos. Os Simpsons pode até ter previsto uma guerra total. Com as tensões crescendo em todo o mundo, desde o conflito Rússia-Ucrânia até a guerra Israel-Palestina, sem mencionar as questões de independência de Taiwan entre os Estados Unidos e a China, alguns especialistas, como o ex-espião da CIA Andrew Bustamante, acreditam que a Terceira Guerra Mundial está no horizonte de 2024. Já outros argumentam que os estágios iniciais já começaram.
Curiosamente, os Simpsons podem ter previsto isso em 1987, com um episódio da segunda temporada intitulado A Terceira Guerra Mundial. Acredite ou não, no episódio, um Homer paranoico acorda a família no meio da noite convencido de que a Terceira Guerra Mundial está começando. Era uma cena engraçada naquela época, durante a Guerra Fria. A Guerra Fria terminou em 1991, mas muitos acreditam que estamos entrando em outro, com as tensões entre os Estados Unidos e a Rússia atingindo um novo pico. De acordo com a Wikipédia, 5 grandes guerras estão acontecendo agora pelo mundo, como a da Ucrânia e o conflito de longa data entre Israel e Palestina. Há também outros conflitos menores que não devem ser esquecidos, como os combates na Colômbia ou na Somália, onde milhares de pessoas morreram recentemente. Infelizmente, a violência é um problema em muitos lugares. Com todas essas guerras acontecendo, alguns especialistas acreditam que o mundo já está em uma nova guerra mundial. Uma colônia em Marte. Mas espere, porque tem mais. Os Simpsons podem até ter previsto o próximo salto gigante da humanidade, a colonização de Marte. No episódio Amigo Colorido, de 2015, o governo procura voluntários para colonizar Marte, e a cena final se passa em 2051, com os Simpsons no planeta vermelho. Logo após, Elon Musk anunciou planos para colonizar Marte. A sincronia da data do episódio com o plano de Musk de enviar 1 milhão de pessoas até 2050 é notável. Coincidência ou não, os Simpsons mostram um talento único para previsões. A superfície atual de Marte é gelada, seca e cheia de radiação tóxica. A água, da qual a maioria das formas de vida depende, é escassa e congelada. Então parece improvável que possa existir vida lá agora, mas só o tempo dirá. Uma coisa é certa, 2024 pode ser uma viagem emocionante. A primeira presidente dos Estados Unidos. Outra previsão inesperada para 2024, uma mulher como presidente dos Estados Unidos. Em um episódio dos Simpsons de 2000 chamado Bart para o Futuro, há uma previsão sobre a primeira mulher presidente, com Lisa assumindo o cargo de líder do país. Os Estados Unidos estão com problemas financeiros no episódio, por causa de decisões tomadas por um presidente fictício chamado Trump. Avançando 24 anos para os dias atuais, alguns pensam que uma mulher pode ser presidente em breve. Kamala Harris já é a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos. E alguns especulam que, se Biden não puder continuar como presidente, Kamala pode tomar o seu lugar. Alguns observadores acreditam que a presidência de Joe Biden não continuará devido à sua idade e saúde. Com isso, a possibilidade da vice-presidente Harris assumir o mais alto cargo do país está começando a ganhar força. Embora ela não tenha a intenção de substituir o presidente Biden, muitos observadores políticos acreditam que ela concorreria se tivesse uma chance na presidência. Kamala Harris estaria então quebrando 2 recordes como a primeira mulher vice-presidente e primeira mulher presidente na história dos Estados Unidos. Criação de filhos inteligente. E eles não param. Os Simpsons até zombaram do futuro da comunicação para os pais de crianças pequenas. No episódio de 1992, "Irmão, você pode me dar 20 centavos?" O meio-irmão de Homer, Herb, inventa uma máquina tradutora para bebês. Naquela época, parecia uma piada de ficção científica hilária, mas avançando para hoje, empresas como a suíça Zone Dream estão criando produtos que traduzem o choro do bebê em palavras reais. Você está cansado, com fome ou precisa trocar a fralda? Este dispositivo afirma poder dizer exatamente o que seu filho quer. Como o tradutor de bebês dos Simpsons, esta tecnologia pode parecer algo saído de um desenho animado, mas está se tornando uma realidade. O problema em Wall Street. Enquanto um kit de comunicação para bebês seria uma grande invenção, o cenário econômico pode ser menos animador este ano. E os Simpsons previram esses problemas econômicos na economia global. A economia mundial tem enfrentado uma instabilidade crescente nos últimos tempos, e os Estados Unidos não estão imunes a essa tendência. A impressão de trilhões de dólares em 2020 gerou preocupações entre economistas quanto à inflação e à possibilidade de um colapso econômico. Muitos temem que, em 2024, a crise possa resultar em perda de empregos e moradias para muitas pessoas. Curiosamente, o seriado Os Simpsons pode ter previsto essa situação no episódio de 2000 intitulado Bart para o Futuro. Nele, Lisa, como presidente em um futuro hipotético, menciona um colapso econômico que teria ocorrido durante a presidência de Trump. Embora Trump não seja o atual presidente, a possibilidade de ele vencer as eleições de 2024 adiciona uma camada intrigante às previsões feitas pelo programa.
Essa coincidência entre a ficção e a realidade desperta reflexões sobre a imprevisibilidade dos eventos econômicos e políticos, bem como sobre a capacidade dos roteiristas de Os Simpsons de capturar, de maneira satírica, as preocupações da sociedade. Carros voadores. Surpresa! Fique atento ao futuro porque os Simpsons podem ter previsto até o nosso próximo meio de transporte. No episódio de 2005 Drama Futuro, os Simpsons viajam para o futuro. E adivinhe como Homer e Bart se locomoviam? Em carros voadores, é claro. Em 2005, isso era pura ficção científica, mas hoje empresas como a Samsung Sky estão desenvolvendo carros flutuantes na vida real. Seu modelo Switchblade deverá ser entregue em 2024, o que significa que podemos estar voando por cima dos engarrafamentos, assim como os Simpsons previram. Com 2024 tendo acabado de encerrar seu primeiro trimestre, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa. As previsões dos Simpsons proporcionam uma visão emocionante e às vezes perturbadora do mundo em que poderemos viver muito em breve. Mas os Simpsons ainda não terminaram suas previsões envolvendo Trump. A presidente Ivanka Trump. Outra previsão surpreendente dos Simpsons envolve Ivanka Trump se tornando presidente. No especial de Halloween 27, de 2016, Homer usa um botão que diz Ivanka 2028, sugerindo que Ivanka pode concorrer à presidência em 2028. Ivanka Trump, a filha de Donald Trump, tem estado cada vez mais envolvida na política, o que faz com que essa previsão pareça ainda mais provável. Em outro episódio de 2017, Ivanka é mostrada como membro da Suprema Corte, sugerindo que ela poderá mesmo entrar na política em breve. Algumas pessoas acreditam que os Simpsons não apenas preveem o futuro, mas o influenciam com seu histórico de previsões certeiras. Então não seria nada surpreendente se Ivanka Trump entrasse na política no futuro. Apocalipse zumbi. Em um episódio dos Simpsons, o âncora Kent Brockman passa por uma transformação bizarra ao virar um zumbi furioso depois de comer o fast food do palhaço Krusty. Apenas 28 dias depois, Springfield está dominada por zumbis famintos. Para quem não está familiarizado com a origem desta lenda, zumbis são criaturas fictícias representadas como cadáveres reanimados desprovidos de alma, frequentemente motivados pelo desejo de aterrorizar ou devorar seres vivos. Acredita-se historicamente que os zumbis tenham surgido do folclore haitiano, com lendas que descrevem cadáveres reanimados através de magia. Nas narrativas modernas, os zumbis são reanimados por diversos meios, incluindo radiação nuclear, contaminação viral ou experimentos científicos fracassados. Embora os primeiros relatos de zumbis estivessem ligados aos cultos voodoo do Haiti, as versões modernas já foram exploradas em diversos filmes e séries, como White Zombie, The Walking Dead e Invasão Zumbi. Buraco Negro. Prepare-se para se surpreender com mais uma previsão de apocalipse envolvendo um buraco negro. No segundo episódio da 24ª temporada, o especial de Halloween exibido em 24 de março de 2013, a disfuncional família Simpson enfrenta uma ameaça terrível, um perigoso buraco negro. O caos começa quando Lisa aciona por engano esta entidade cósmica enquanto tentava contê-lo em sua casa. No estilo clássico dos Simpsons, as coisas rapidamente saem do controle e o buraco negro acaba consumindo toda a cidade de Springfield, deixando apenas Maggie sozinha na cidade devastada. Apesar dos cientistas nos garantirem que o buraco negro mais próximo está a impressionantes 1560 anos-luz de distância, o histórico de previsões dos Simpsons pode nos deixar imaginando se este ano traz alguma surpresa desagradável. Coincidentemente, em 1º de janeiro de 2024, a Índia alcançou um marco notável ao lançar com sucesso o ExoSat, seu satélite inaugural de polarimetria de raios-X. Esta conquista inovadora oferece uma nova oportunidade de mergulhar no misterioso mundo dos buracos negros, adicionando outra camada de mistério aos insights proféticos dos Simpsons. Combate à energia verde. Os Simpsons podem ter descoberto algo sobre energia limpa. Em um episódio, Lisa usa a energia do sol para construir um carro de corrida, como algumas pessoas que querem usar energia renovável para ajudar o meio ambiente. Mas adivinhe, o Sr. Burns prefere as coisas do jeito antigo e usa seu balão dirigível para bloquear o sol e fazer Lisa perder. É uma história engraçada, mas talvez mostre como algumas pessoas que defendem a energia de combustíveis fósseis podem tentar impedir que as novas energias limpas vençam em 2024. O mundo ainda depende bastante de fontes de energia poluentes, então talvez os Simpsons tenham previsto algo.
É crucial continuar a luta por energia limpa, como exemplificado por Lisa. Mas será que há forças atuando contra a transição global para a energia verde em 2024? Existem rumores de que importantes atores da indústria de petróleo e gás estão insatisfeitos com a mudança para as energias renováveis, mas resta saber até que ponto eles resistirão a essa transição. A previsão a seguir pode parecer ficção científica, mas a verdade chocante é que a ciência transforma a ficção em realidade todos os dias. Clonagem humana. Em filmes e séries de TV, a clonagem humana foi mostrada de várias maneiras. Por exemplo, alguns filmes a mostraram como uma forma de alcançar a imortalidade, trazer de volta entes queridos, ou até mesmo criar exércitos de indivíduos idênticos. Em um episódio de Os Simpsons chamado Enviem os Clones, o desenho mostra com humor as consequências da clonagem. Homer ganha uma rede de descanso que pode fazer clones de qualquer um que deite nela. No clássico estilo dos Simpsons, o processo de clonagem dá errado, resultando em versões mutantes e não tão inteligentes de Homer. Esses clones eventualmente ameaçam o Homer original, levando-o a destruí-los e enfrentar as consequências da alteração da ordem da natureza. Embora redes de clonagem mágica sejam pura ficção, vale a pena notar que os cientistas fizeram progressos significativos na tecnologia de clonagem da vida real. A clonagem bem-sucedida de animais como a ovelha Dolly nos mostrou que é possível criar animais com características específicas em um laboratório. Com isso, logo se tornaria viável usar ferramentas de edição genética. Basta olhar para a rapidez com que a IA avançou nos últimos anos. Pode parecer inacreditável, mas a clonagem humana em 2024 não está totalmente fora de questão. No entanto, há sérios problemas éticos com a clonagem humana que precisam ser seriamente discutidos e resolvidos antes mesmo de tentarmos. A próxima revelação é uma alegação chocante contra o governo: música para manipular o público. Durante séculos, a arte e a música têm sido ferramentas importantes para influenciar as opiniões das pessoas. Elas podem espalhar ideias boas ou ruins e até controlar grandes grupos. Os Simpsons até brincaram com essa ideia em um episódio de 2024. No episódio, Bart está em uma boy band chamada Party Posses, mas acontece que, sem que eles saibam, eles estão participando de um esquema secreto da Marinha dos Estados Unidos. Eles utilizam músicas atrativas para persuadir os jovens a ingressarem no exército. Embora possa parecer improvável, isso nos leva a refletir sobre eventos peculiares já ocorridos. Tome como exemplos as transmissões de rádio misteriosas que envolvem sequências de números aleatórios e os experimentos documentados, nos quais governos tentaram manipular mentalmente a população. Há quem acuse até músicos renomados, como Kesha, de inserirem mensagens subliminares em suas canções. O temor de que a música possa ser utilizada secretamente para controlar nossas mentes sempre existiu, mas a ideia de uma banda musical com propósitos de lavagem cerebral provavelmente é apenas uma piada divertida dos Simpsons. É interessante pensar sobre isso, mas também um pouco assustador. A previsão seguinte é uma história de fantasmas, então é melhor você se preparar. Hologramas interativos. Hologramas podem trazer fantasmas de volta à vida, e todo mundo parece achar que eles são super legais e futuristas. Esta luz 3D mostra imagens projetadas como objetos naturais flutuando no ar. Lembra-se daquele mesmo episódio dos Simpsons, Bart para o futuro? Ele previu que usaríamos hologramas para nos comunicarmos até 2030 com as correspondências aparecendo em 3D. A tecnologia está cada vez melhor, e os hologramas estão se tornando mais realistas. Já vimos até hologramas de celebridades, como Michael Jackson e Drake, se apresentando na forma de um holograma no palco. No entanto, conforme os hologramas ficam mais avançados, também há algumas questões que precisam ser pensadas. Trazer de volta músicos mortos como hologramas é uma ideia interessante, mas será que o músico queria isso? E como isso afeta o seu legado? E também, o que acontece se alguém usar um holograma falso para espalhar mentiras? Isso pode ser um grande problema. Por outro lado, imagine ver um holograma de um ente querido que você perdeu. Pode ser uma experiência importante e uma maneira de se sentir próximo dele novamente, quase como um reencontro. Que previsão você achou mais surpreendente? Conte-nos nos comentários abaixo e obrigado por assistir.